Viagem por Saramago, Pilar del Rio, jornalista e presidenta da Fundação José Saramago. José Saramago escrevia livros e abria portas pelas quais passamos em direção a uma cultura, a outros escritores, a um modo de entender a vida, um país. Um dia, percebemos que Portugal tem o tamanho adequado para que uma mulher, Belimunda, o percorra a pé, à procura do seu homem, que acabará por encontrar, minutos antes de a Santa Inquisição o queimar vivo, pelo nefando crime de ter ajudado a juntar vontades humanas e assim voar numa passarola que percorreu os céus de Lisboa, Mafra, a Serra de Monte Junto e o Mar da Ericeira, numa viagem única, porque um frade culto, um homem coxo e uma mulher com poderes juntaram pensamento e vontade, valores humanos aos quais não renunciaram, pese embora a ameaça de pagarem por isso um preço tão elevado como elevada é a própria vida, a de cada um, a de todos. A trindade laica que Belimunda, Baltazar e Bartolomeu formavam entre sonhos e restrições, ouviu Scarlatti tocar, porque a música é aérea e cúmplice na elevação dos seres humanos, enquanto, para além dos acordes, trabalhadores recrutados à força pelo exército de Dom João V construíam um convento-palácio para comemorar o nascimento de Maria Bárbara e por onde hoje passeiam os turistas com o memorial do convento debaixo do braço. E por levarem o livro, entendem melhor a arquitetura e a natureza humana, intimamente melhor. As paisagens morrem porque as matam, não porque se suicidem. O rio Almonda, que passa por Azinhaga, viu nadar corpos jovens e nas suas águas foram lavados milhares de lençóis que depois, ao cair da noite, cheiravam a juncos, que era o odor a limpo da roupa dos pobres. Agora, ninguém se poderá banhar nessas águas. O filósofo terá que se calar. Nem uma vez sequer se poderá gozar da amável suavidade de um rio do qual se conhecem todos os recantos e entrar nele é como entrar num corpo bem amado. Cortaram as oliveiras, contaminaram a paisagem, ficou a gente que a si mesma se sucede, o azul das fachadas, as ruas que já não são de terra, a recordação de avós altos que cuidavam dos porcos, as estrelas, que dizem serem as mesmas, ou talvez sejam um reflexo do que já lá não está. Saramago disse que em Portugal se entra por Camões, também por Essa de Queiroz, por Teixeira de Pascoais, por Camilo Castelo Branco, por Sofia de Melo Brainer, pelos poetas Luminosa Constelação, por Fernando Pessoa, sempre por Fernando Pessoa na sua estupenda complexidade. Há anos, José Donoso escreveu que se Lisboa desaparecesse e sobrasse um exemplar de O Ano da Morte de Ricardo Reis, o espírito da cidade estaria salvo. A cidade que se vê a si mesma, desconfiada, rasgada por caminhos que se cruzam para ir, talvez para voltar, carris de elétricos, ruas tortuosas, a sombra de um desejo, o silêncio pesado, a monotonia dos automóveis, que olha à distância enredada em convenções enquanto a sua mão inerte lhe dita a vida e talvez a solidão. Saramago saiu do seu país para entrar nele com olhos novos. Percorreu de norte a sul e de este a oeste. Utilizou estradas secundárias, caminhos vicinais e todos os desvios que o levaram ao interior das coisas. Escolheu descrever pedras em vez de paisagens, aldeias em vez de palácios, um quadro de uma esquina em vez da grande pintura 1000 vezes reproduzida pela sua inegável beleza. Mas ficou com a Pietà de Belmonte e com o pálio de Cidadelho, tão carinhosamente guardado. Por Sintra, do Palácio da Pena, deu sinal, mas deteve-se na descrição de certa forma de amassar o pão e dar de comer.
tão necessário para a justiça do mundo. Uns meses antes de morrer, Saramago percorreu Portugal, uma vez mais, o seu país, Constância, Camões, o Tejo, Castelo Novo, o Rio Coa, os olivais, as vinhas, Figueira de Castelo Rodrigo, a história. Saramago morreu com os olhos cheios de um país que não é grande, mas que a ele lhe deu vida e, em troca, ele lhe foi oferecendo os livros que escrevia. Portugal era o mundo a partir de onde José Saramago se questionava e tentava encontrar alguma resposta. Viajou, dizia, por Portugal, seguindo a rota de um elefante que teve de chegar a Viena por uma absurda decisão real. E Saramago, como o elefante Salomão, partiu de Belém, país adentro, com a emoção de quem sabe alguma coisa sobre a condição humana e permanecendo disposto à surpresa. Em Castelo Novo, leu em voz alta umas linhas escritas 30 anos antes. Castelo Novo é uma das mais comovedoras recordações do viajante. Talvez volte, talvez não volte nunca, talvez evite voltar apenas porque existem experiências que não se repetem. Voltou. E talvez ainda ali esteja. Ao fim e ao cabo, como disse na epígrafe de A Viagem do Elefante, sempre chegamos ao sítio aonde nos esperam. A Portugal, sem dúvida, e a partir de Portugal, para todos os seus leitores.